A estreia de hoje é um documentário, e eu gosto bastante de documentários, como todo mundo já sabe, todo mundo que acompanha aqui esse canal. Mas o documentário de hoje tem uma ligação afetiva com ele, porque é um documentário de um homem, né, fala a vida de um homem, que é bem conhecido aqui no Brasil por conta do seu bordão, que é o Ligue Já. Quem viveu os anos 90, anos 80, anos 90, sabe quem é Walter Mercado. Walter Mercado é simplesmente o maior astrólogo que este mundo já viu. Muita gente pode falar, mas a astrologia não é ciência, a astrologia não é nada. Eu sou um desses, eu não acredito em astrologia. Porém, Walter Mercado tinha o poder de fazer com que as pessoas acreditassem no que ele falava, apesar de ninguém entender muito bem o que ele falava, porque ele tinha um inglês macarrônico, né? Ele falava um português macarrônico também, porque ele fez muito sucesso aqui no Brasil, no 1406, acho que é o 1406 que ele pedia pra ligar. Eu não lembro qual era o número. 1406 era o número da Facas Guinso, essas coisas. Eu não lembro qual é o número exatamente, mas eu lembro dos comerciais. Lembro muito daquela coisa de mistério, né? Aquela coisa que ficava passando umas estrelas atrás do chroma key, e ele com aquele jeito de falar dele, cheio de anel no dedo, com aquelas plásticas, aquela coisa andrógina, né? Mas enfim, este documentário fala sobre a vida e a obra de Walter Mercado, não só nos Estados Unidos, onde ele se tornou famoso, mas também no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre Ligue Já, o lendário Walter Mercado. Se você quiser saber mais sobre esta produção em específico, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E também queria pedir para você entrar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram também. Esse documentário do Walter Mercado, ele foi dirigido por duas mulheres, e essas mulheres basicamente deixam o Walter Mercado falar. Ele morreu, acho que no ano passado, se não me engano, eu não me lembro, mas faz pouco tempo que ele morreu. Mas antes de morrer, ele deixou gravado esses depoimentos, em que a gente conhece um pouco mais sobre a misteriosa vida de Walter Mercado. Como que esse homem que veio do nada, nasceu em Porto Rico, era pobre, era uma pessoa que não tinha posses, se tornou um grande fenômeno de audiência nos Estados Unidos, conseguindo, por décadas, mais de 120 milhões de pessoas sintonizadas nas previsões que ele fazia. Para a época, anos 80 e anos 90, era um fenômeno, era uma coisa assim absurda o que ele conseguia e o alcance que ele tinha junto ao público. Isso acontece, e isso a gente vê no documentário, até nos próprios depoimentos do próprio Walter Mercado, que ele é uma pessoa que fala bem, falava no caso, né? Mas ele é uma pessoa que conseguia se conectar com as pessoas com muita facilidade, olho no olho, sempre com uma voz calma, uma voz pausada, e então era fácil você prestar atenção e respeitar o que este homem estava dizendo. É por isso que ele acabou se tornando um dos grandes fenômenos da televisão, não só americana, mas também latino-americana, porque ele fez muito sucesso na América Latina. Aqui no Brasil, inclusive, ele sempre estava em comerciais que passavam, não passava na Globo, mas passava nos outros, Manchete, Band, passava em todos esses lugares. A gente via a cara do Walter Mercado, a gente sabia quem era o Walter Mercado. A partir do momento que ele começava a falar aquele português macarrônico dele, a gente já sabia, a gente sabe quem está falando. Eu nunca liguei para saber, né, eu era criança, eu nunca liguei para poder pegar uma previsão com ele, né, do que seria minha vida e tal. Mas também o documentário fala não só sobre a bem-sucedida carreira dele, mas também a péssima, como eu posso dizer isso? A péssima vida pessoal que ele teve, eu acho. Walter Mercado era uma pessoa ingênua. Walter Mercado era uma pessoa que acreditava muito nos outros, e isso fez com que ele perdesse milhões de dólares. Inclusive, algumas das pessoas que lesaram Walter Mercado dão depoimentos nesse documentário, a quem ele entregou procurações para poder fazer produtos com o nome dele e tal, e sumiram com o dinheiro, afanaram o dinheiro completamente e deixou ele vivendo de uma forma relativamente modesta. Ele poderia ter sido milionário, mas não foi, porque ele acreditava muito nas pessoas. Também tem toda aquela questão dele ser praticamente um ícone LGBT, antes mesmo de ícones LGBTs se tornarem famosos. Nos anos 80 e 90, principalmente aqui no Brasil, que foi sempre um grande problema para que pessoas, né, da comunidade LGBT conseguissem destaque, que não fossem através de música, por exemplo. Nos anos 80 todo mundo se escondia, né? Ninguém queria assumir, poucas pessoas se assumiam e se colocavam de peito aberto para essa questão. E o Walter Mercado foi um dos pioneiros na América Latina. Aqui no Brasil também a gente pode dizer que foi. Mas ele é um cara que teve grandes realizações, não ficou rico com elas,
porque ele era, de certa forma, ingênuo. E é esse documentário que fala pra gente como este homem cresceu, se tornou um fenômeno, mas, mesmo sendo um fenômeno, ele não era um homem de posses, não era um homem rico. Esse documentário explora a infância, explora a sexualidade, explora o sucesso, explora a velhice do Walter Mercado. Um belo dia, o Walter Mercado estava lá fazendo programa e sumiu. Ninguém nunca mais viu o Walter Mercado. Porque o Walter Mercado era um homem extremamente... como se chama aquela pessoa que se importa com o visual? Você lembra? Vaidosa? Vaidosa, obrigado. Olha só, eu tenho problema de lembrar umas palavras às vezes, como você já deve ter notado. Mas ele era uma pessoa extremamente vaidosa e ele não queria que a velhice dele fosse pública. Ele não queria mostrar essa velhice. Então ele fez muita plástica, algumas delas não deram muito certo. Então ele sumiu da mídia e ele passou a viver de uma forma pacata até a sua morte. Esse documentário aborda tudo isso de uma forma extremamente didática. Não é à toa que foi selecionado para Sundance, né, para um dos festivais mais conceituados do mundo. E é um documentário que chega a ser até emocionante. Pra quem viveu a época do Walter Mercado, é emocionante, porque dá até uma certa nostalgia, né? Quando você vê os comerciaizinhos que ele fazia, quando ele fazia aquele negócio de fazer com que você ligue pra pegar a previsão astrológica, não sei o quê, é nostálgico. E eu sou uma pessoa nostálgica. Sempre fui uma pessoa nostálgica. O Lucas tá aqui pra não me deixar mentir. Você deve ter entendido. Mas eu fiquei realmente comovido com a história do Walter Mercado, que é uma coisa que a gente não conhecia, a gente só conhecia aquele homem que parecia o Liberace, né, com aquelas roupas brilhantes, aquela capa, aquela coisa cheia de anel no dedo e não sei o quê. O personagem do Bo em Labirinto foi inspirado nele? Não sei dizer, mas poderia ser. É uma boa comparação, precisa correr atrás disso. Mas enfim, era um homem, né, que chamava atenção. Na hora que entrava no lugar, você já sabia que ele era um homem que ia atrair todas as atenções. Também essa questão da androginia abordada no documentário fala sobre o fato dele ser uma pessoa que às vezes parecia ser homem, às vezes parecia ser mulher, e como isso foi deliberado. Foi uma coisa que ele queria, era a ideia que ele queria passar. Então a gente tem aqui um documentário que só peca por ser curto. Se fosse um pouquinho maior, ia ser melhor, porque dá até pena quando acaba. Eu conversei com o Lucas aqui rapidinho e a gente chegou à conclusão de que esse documentário merece, então, 4 estrelas. Eu ia dar 5 estrelas, mas como eu falei, eu acho que o documentário peca por ser curto. Ele poderia ser um pouquinho mais, se tivesse uns 20 minutos a mais, explorando um pouquinho mais sobre a velhice do Walter Mercado, seria um documentário extremamente perfeito. Como não tem, né? Mas tem algumas cenas bem icônicas, né? Tipo Lin-Manuel Miranda chorando quando conheceu o Walter Mercado. Lin-Manuel Miranda, provavelmente se você acompanha Broadway ou acompanha musical, você sabe quem é. A gente tem aqui um documentário 4 estrelas que vale muito a pena pra você assistir. Porque se você conhece o Walter Mercado, você vai ficar nostálgico. E se você não conhece o Walter Mercado, pare o que está fazendo e vá conhecer. Porque é uma figura. É muito bom. É um cara que faz falta, inclusive hoje em dia. Bom, por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço pra você e até logo. Tchau.